é um recorde de feitos tecnológicos do homem em barro, pedra e metal. Armas, a Torre de Babel, o Templo de Herodes, a Arca de Noé. Fé ou fato? Hoje, em Maravilhas Modernas, tecnologia bíblica. Maravilhas Modernas. Tecnologia Bíblica. É o livro mais influente da história. Une e divide as pessoas com lições poderosas de fé e moralidade. Mas a Bíblia também é motivo de estudo de uma legião de arqueólogos que buscam as raízes da civilização. The Bible is one of the best preserved ancient history texts that we have. It's an entire corpus of different letters, different books, different stories that have been brought down to us, virtually unchanged over at least the last 2,000 years. A Bíblia é um manual sobre como seres humanos viviam, trabalhavam e guerreavam. Como transformavam matéria-prima em feitos que continuam a servir à humanidade até hoje. What we see described in the Bible is the world, in one aspect, is a world of technology that existed all the way back through the early Bronze and in the Middle and Late Bronze Ages, the Iron Age, all the way down to the Roman period. These people were masters at controlling their environment as much as they possibly could. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o nascimento da tecnologia surge em um lendário projeto de construção. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A cidade era a Babilônia, e a torre recebeu o nome de Babel, construída para rivalizar com Deus e proclamar a grandeza dos homens. Segundo a história, Deus puniu as pessoas criando diferentes idiomas. Incapazes de se comunicar entre si, elas formaram tribos e se espalharam pelo mundo. Mas a Torre de Babel teria sido apenas a base de uma parábola? Ou teria sido um zigurate? These are temples, and of course you build them high, I suppose, like the church spires. You want to get as close as possible to God Himself. And that, because the landscape is so flat, it became a landmark as well. Talvez as areias do atual Iraque guardem pistas da Torre de Babel. Há milhares de anos, a região era conhecida como Mesopotâmia, uma planície fértil dividida pelos rios Tigre e Eufrates. No ano de 3000 a.C., existia ali a cidade da Babilônia, a primeira grande metrópole da história. Na década de 1980, parte da cidade foi reconstruída sob ordens de Saddam Hussein, mas as ruínas da cidade original ficaram abaixo da nova cidade. Foi lá que arqueólogos encontraram a base de um zigurate dedicado ao deus Marduk. Muitos acreditam que seja a Torre de Babel. Quando intacto, devia ter o tamanho e a grandeza de um zigurate parcialmente reconstruído, o Ur dos Caldeus, no sul do Iraque. Diferente das pirâmides do Egito, zigurates não eram feitos de pedra. Pedras eram raras nas terras bíblicas, especialmente no solo aluvial da Mesopotâmia. Mas havia um suprimento ilimitado de barro. Na Mesopotâmia e no Antigo Egito, tijolos feitos de barro eram a base da civilização. The process of brick making was a few ingredients, one of which was soil. It had to have around 10 to 15% clay and some straw and a mold. And the rest was done with backwork. So we'll first start with digging a trench, then we sprinkle a little bit of straw, adding some water. Next process is to mix mud. The sand acts as a filler. The clay acts as it gives it strength, and the straw is a binder. And this is called a stiff mud process, where the mud has to be pretty stiff so that when you cast it in the mold, that it doesn't slump on you.
So now I'm going to slip the form off. Now I'm satisfied that that's a good quality brick. Of course, the brick has to sun-dry, sun-bake for about 25 days. Os antigos zigurates eram monumentos feitos de barro. Normalmente, esses templos eram construídos em camadas ou degraus. Cada degrau era feito durante o reinado de um governante. Os zigurates mais altos tinham 7 degraus, totalizando 90 metros de altura e mais de 8 milhões de tijolos. Mas tamanho nem sempre significa resistência. You have to think about the fact that mud brick is fundamentally dried mud. So if it rains on it again or gets wet again, it's going to be mud again. Para combater as chuvas, os construtores utilizavam técnicas de impermeabilização. Uma parte dos tijolos era assada em fornos. A camada superior de cada degrau do zigurate era coberta com esses tijolos para suportar o peso dos fiéis e proteger da chuva os tijolos secos ao sol. Dando um passo adiante, passaram a utilizar calhas. Foram recortados canais na superfície dos tijolos para captar e drenar a água da chuva. Apesar dos esforços, o próprio peso da estrutura causava outro problema de engenharia. So typically, ziggurats are built on silt. You have to worry about differential settlements. You have to worry about, during the flooding season, that ground, if you want to, become like quicksand. The silt will simply slide from under the building, trying to escape the pressure, basically. Para combater o problema do solo, foi colocada uma camada entrelaçada de junco a cada 6 camadas de tijolos de barro. And the idea there is this would be like reinforcement if you want to force when the ground gets wet and the foundation gets weakened, that the structure won't lean in one direction and fall down. Apesar da vulnerabilidade diante da chuva, o tijolo de barro foi um material indispensável nos tempos bíblicos. Atualmente é utilizado em regiões como a sudoeste americana. É barato, abundante e, acima de tudo, é eficiente em termos energéticos. Adobe houses are traditionally known to be very warm in the wintertime and very cool in the summertime. In the summertime, if your walls are thick enough, the heat will not penetrate, so your house will stay cooler. At night, you sleep with your windows and doors open, and the adobes absorb the cool of the night and store it as energy and release it during the day. In the wintertime, if you bring a bit of heating inside, even body heat, will keep the heat in, so they're extremely comfortable buildings to live in. Em casas modernas, as paredes externas de adobe são revestidas com gesso para evitar a penetração de umidade. Em cidades bíblicas, os proprietários aplicavam uma camada nova de lama no lado externo da casa todos os anos. A construção com tijolos teve grande avanço durante o reinado do maior governante da Babilônia, o rei Hammurabi, no século XVIII a.C. O item 229 do Código de Hammurabi deixa bem claro o motivo. Se um construtor fizer uma casa para alguém e não a construir adequadamente, e a casa construída desabar e matar o dono, o construtor deverá ser morto. So those builders were under tremendous amount of pressure to build strong walls. And so they've developed rule of thumb on the height versus the thickness of the wall. So the higher the wall needed to go, the thicker it needed to be. Paredes mais espessas também deram origem a novas técnicas de construção, como estruturas em arcos e abóbadas. Embora o uso do arco seja acreditado aos romanos, arcos de tijolos de barro eram usados na Mesopotâmia e Egito milhares de anos antes do período romano. Como o calor sobe, deixando o ar mais frio junto ao solo, tetos mais altos deixam o ambiente mais ameno e aumentam o espaço útil. What is beautiful about the arches is the fact that the whole now wall can be built out of brick, and no timber would be needed because the distribution of load on the arch, basically the load comes down and gets distributed over the arch, all in compression and all the way down to the foundation. You know, what I like to remind people is that they really had the same brains we do. And they thought about this stuff a lot. And for them, it was a matter of life and death. O desejo de construir templos cada vez maiores e mais imponentes é um tema constante em civilizações bíblicas.
Com uma área maior do que 30 campos de futebol, o Templo do Monte do Rei Herodes seria o maior de todos. Em Israel, a cidade de Jerusalém vive e trabalha no século XXI. Mas um olhar casual às antigas ruínas e ruas de pedra revela uma outra época. Segundo a Bíblia, as origens estão no tempo de Abraão, por volta do 2º milênio antes de Cristo. Na parte sul da cidade, uma enorme estrutura pode ser vista no topo do Monte Moriá. É o Templo do Monte, uma plataforma gigantesca que já foi a base do Templo do Rei Herodes. Sua estrutura em pedra supera qualquer outra mencionada na Bíblia e há milhares de anos tem sido o centro da fé judaica. Jesus disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? We read in the New Testament, when Jesus was speaking, they said, well, they've been building for 46 years, and it still was not finished. And we know that we know now from the excavations that it was never actually completely finished. O Templo do Monte também é um local sagrado para os seguidores do islamismo, que o chamam de Haram esh-Sharif, ou Santuário Nobre. O profeta Maomé ascendeu ao paraíso a partir do topo da montanha no ano de 632. Seus seguidores construíram uma mesquita chamada Domo da Rocha, acima do local sagrado. Atualmente, os muçulmanos controlam o Templo do Monte. So you get 2 different nations, as there were 2 peoples that lay claim to the same spot, which is for the Jews, of course, the most holy spot there ever was. Segundo a Bíblia, a primeira versão do templo foi construída pelo filho do rei Davi, Salomão, em 967 a.C. O templo ficou sobre o Monte Moriá por 381 anos, até que foi incendiado pelos babilônios em 586 a.C. Herodes, o Grande, foi rei dos judeus de 37 até 4 a.C. Herodes é descrito na Bíblia como um governante frio e opressivo, odiado pelos súditos. Por isso, ele decidiu conquistar o amor de seu povo. Ele iria reconstruir o Templo de Salomão em uma escala nunca antes imaginada. Na atual Jerusalém, buscar informações sobre o Templo de Herodes é um pesadelo político. Durante anos, o monte ficou sob controle jordaniano e as escavações arqueológicas eram totalmente proibidas. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, arqueólogos finalmente tiveram acesso a áreas adjacentes ao Templo do Monte. Ao longo de 10 anos de escavações, o mistério da construção do templo começou a ser revelado nas pedras enormes. In some areas they found stones that are as much as 42 feet long, 11 feet thick, 14 feet high, that weigh 600 tons. And those stones are at the bottom, at the base of these retaining walls. O Templo do Monte foi feito para nivelar o topo do Monte Moriá e fornecer um enorme pódio para o complexo do templo. O monte em si é um retângulo medindo 500 por 270 metros, uma área equivalente a 30 campos de futebol. Em escavações abaixo do Sagrado Muro Ocidental, arqueólogos descobriram que o muro originalmente tinha a altura de um prédio de 9 andares. When you come to it, you're absolutely surprised, first of all, by the sheer size of the temple and the Temple Mount, which is absolutely colossal. It was one of the largest buildings in the world. The largest pyramid in Egypt, the Giza one, will fit 2.5 times on the Temple Mount. O projeto do Templo do Monte contou com a tecnologia de ponta existente no século I a.C. Contando com a geometria e a matemática dos gregos e o trabalho em pedra e engenharia dos romanos, Herodes montou uma equipe de construção sem igual na história. He had master builders, architects, engineers from Greece, from Rome, from his own people there. He sent emissaries to Egypt to study the way they did things there, how they moved stones. So he had lots of labor, he had lots of technical support, and he had material. He had the whole mountain of limestone. O material de construção vinha do próprio local. Moriá era uma montanha de pedra calcária. Com as pedreiras adjacentes ao local da obra, a logística era ideal.
Mas os enormes blocos tinham de ser extraídos da rocha sólida. Os especialistas de Herodes aproveitaram-se de disposição em camadas do calcário para fazer os blocos. Assim como em um bolo, as camadas de rocha criam fraturas naturais. You mark out the size of stone you want, and then with pickaxes, they dig channels all around on three sides around the size of the stone you're going to cut out, going down about 4 feet the height of that bedrock layer. In 2 of those channels at right angles, they hammered in dry wooden beams, then poured water over the dry wood, which then expands, and wood can expand with such a force that the stone was actually forced out of its bedrock place, and then the stone was free. Como precaução, os blocos eram moldados e finalizados antes de deixarem a pedreira. Ao preparar as pedras com antecedência, antes de nivelar o solo do templo sagrado, Herodes mostrou ao povo que o templo seria de fato erguido. A verdadeira prova eram os milhares de blocos moldados e decorados. And then as you get a block out, then they would finish the blocks by grinding them with harder stones, or chiseling them with harder stones. Depois de extraídos e moldados, os blocos tinham de ser movidos. Pedras menores eram levadas em carroças, mas as mais pesadas eram apoiadas em troncos de madeira e puxadas por bois. Os trabalhadores tinham uma vantagem natural, a gravidade. As pedreiras eram localizadas acima do templo do monte. So those stones didn't have to be lifted up into place, they were actually lowered down into place. And then once they are in place, they were lifted off by a short tripod crane, very strong ones, and then exactly lowered into their place. Aplicando leis da física, os homens de Herodes usavam alavancas para fazer o muro. Com o uso de múltiplas polias, eles aumentavam a força aplicada e erguiam as pedras enormes até o local. Antes da colocação das pedras, o solo tinha de ser nivelado, um processo que consumia anos de escavação e raspagem. Assim que a base estava nivelada, as pedras eram colocadas uma sobre a outra. Nenhuma argamassa era usada, e o próprio peso do muro o mantinha no local. Um sistema para a montagem dos enormes muros foi descoberto pelos arqueólogos. And so the stones were actually numbered, some of them, in the quarries, the most important ones, so that the builders would know exactly where to place those stones. We found columns that were built of sections, and each section was numbered as well. Quando Jesus entrou no templo no ano 31 da era cristã, o legado de Herodes estava quase completo. A Bíblia descreve diversas visitas de Cristo para pregar. Em um dos sermões, ele previu um dia sombrio para o templo. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A previsão foi confirmada. No ano de 70, ao final de uma batalha de 4 anos para conter a revolta dos judeus, o general romano Tito invadiu Jerusalém. Seus homens atearam fogo ao teto de madeira do templo e, em seguida, destruíram o complexo, derrubando as pedras uma a uma. Like Jesus says, not one stone shall be left upon another, but he was referring to the buildings that were built on top of this platform. But the retaining walls are still standing up today on the southeastern corner, almost up to the top, because those stones were so heavy, even the Romans couldn't dislodge them. Quase 2 milênios após a destruição, os muçulmanos controlam o Templo do Monte. A proibição de novas escavações deixa ao mundo um retrato incompleto dos engenheiros de Herodes. They were very sophisticated people. They knew about statistics and weight and pressures, and they knew how thick the walls had to be to retain the pressure from the outside. And it's even withstood earthquakes, because those Herodian stones are still standing there today after 2,000 years without a crack in them. So they knew what they were doing. A construção do Templo do Monte revelou a importância dos engenheiros e artesãos em pedra. Mas diante das guerras constantes, a arte do uso do metal tornou-se a técnica mais importante da história bíblica. O tanque leva 3 vantagens táticas ao campo de batalha: blindagem, velocidade e poder de fogo. Essas máquinas são modernas, mas seus precursores estão nas páginas do Velho Testamento. A chariot is an overwhelming instrument of warfare. If you have a whole platoon or a whole group of chariots coming at you at one time, you can imagine the overwhelming terror that it might inspire in the infantry.
E era a obra das rodas como a obra da roda de biga. Seus eixos, e suas cambas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. Bigas eram basicamente plataformas bélicas móveis. Os primeiros modelos eram leves para serem velozes e fáceis de desmontar. As bigas mais pesadas usadas pelos romanos trocavam velocidade por estabilidade, protegendo e oferecendo uma plataforma bélica mais confiável. As primeiras referências bíblicas citam as bigas no Antigo Egito. Os egípcios eram mestres na tecnologia de bigas. Isso ficou evidente quando a tumba de Tutancâmon foi descoberta em 1922. A antecâmara da tumba continha 4 bigas desmontadas em condições quase perfeitas. Esses veículos do século XIV a.C. mostraram um conhecimento avançado no projeto de rodas. One of the things the Egyptians recognized is that the number of spokes on a wheel made a difference. Where an Egyptian wagon might have 4 spokes, a chariot, because of its speed and because of the weight that it carried, might have, and usually did have, 6 spokes. They were pulled typically by 2 horses, and they were built only for one thing, for speed. They were not fortified, they were not armored. Their speed was their weapon. As rodas leves eram reforçadas por aros de ferro. Uma tira de couro prendia a roda junto ao eixo. This leather thong made it easy to remove and replace a wheel in order to make an easy on, easy off, much like you see a NASCAR pit team do today. As bigas na tumba de Tutancâmon apresentam o primeiro mancal de rolamento. O interior do rolamento era revestido com gordura animal para reduzir o atrito entre a roda e o eixo. Para aumentar a velocidade e melhorar o desempenho nas curvas, os egípcios aumentaram o eixo e afastaram o reboque da biga para melhorar a distribuição de peso. As bigas assírias e romanas eram apenas versões mais pesadas e mais resistentes da biga egípcia. Enquanto bigas e outras armas bíblicas evoluíram ao longo de gerações, outras armas nunca mudaram. Uma delas era simples, mas sem dúvida mortal, nas mãos do futuro rei Davi, quando duelou com o gigante Golias. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. We wonder how in the world could he slay a giant with, something like that. And yet when you look at a sling stone, what you have really is a piece of flint that's been chipped down to about the size of a baseball. So it's aerodynamically sound. And slinging it around the head in a sling, it can reach speeds of, say, 80, 95 miles an hour, about like a baseball pitcher throwing his best fastball. So you can imagine something like that coming at you, perhaps in great quantities. Fundas eram extremamente precisas, como mostra a Bíblia, ao citar os homens canhotos entre os filhos de Benjamim. Todos atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. A tecnologia do metal era de importância fundamental para os guerreiros da Bíblia. Armas mais afiadas e mais resistentes significavam a vitória no campo de batalha. Pequenas armas metálicas, como pontas de lanças, começaram a ser feitas na Era do Bronze, no início do 2º milênio. The earliest spear points cast in bronze were probably done from the archaeological record in stone molds. Limestone is very easy to carve. It's very plentiful throughout the biblical land. By taking 2 pieces and scrubbing them together with a small layer of sand between it, you can get a mated surface between the 2 pieces of limestone. And by carving a depression into the limestone, 2 pieces held together, they could make a void out of that stone, which was then filled with the molten bronze. And ultimately were able to mass produce significant quantities of weaponry like this. You think about arming one of King David's or King Saul's armies, they had to produce thousands of spear points. Metal technology made a big difference in the length of the swords that were available to soldiers. Com a evolução da tecnologia de guerra, a arma preferida passou a ser a espada. A typical bronze sword was not longer than maybe 25 to 35 centimeters. And the only way to produce that shape was by casting, because that's the nature of the bronze. It is very difficult to forge, but very easy to cast. It melts at a fairly low temperature. Como o bronze fundido era mais frágil, espadas longas podiam quebrar facilmente na batalha.
O ferro começou a ser usado por volta de 1200 a.C. Foi o início da Era do Ferro, quando os exércitos bíblicos começaram a usar armas mais fortes e mais afiadas, incluindo a espada longa. Também nessa época, os ferreiros criaram sem querer o conceito de laminação com camadas de ferro. Os primeiros ferreiros bíblicos não tinham tecnologia para aquecer o forno acima de 870 graus, a temperatura necessária para fundir o ferro, e eram obrigados a trabalhar com ferro poroso de qualidade inferior. So in order to get solid materials, they had to be hammered and be turned into very thin sheets. And those sheets later on had to be stacked together and re-hot hammer welded into larger sections. And as a result of it, those thin layers got bonded to each other and created a structure that was very strong, very fracture resistant, and also very rigid. Layered iron is stronger than one thick layer iron for the same reason that plywood is stronger and more rigid than wood plank. It's very interesting to note that today in the aerospace industry we are using very same concept to make what is known as the composite materials. As armas da Era do Ferro gradualmente ficaram mais fortes e mais letais. It took later development as they proceeded and advanced into the Iron Age, where they learned to infuse carbon into the iron and actually produce steel, that they were able to make a weapon that was superior to many of the late Bronze Age period weaponry. Quando conquistou Jerusalém em 586 a.C., o rei Nabucodonosor conhecia a importância do ferreiro. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. And in so doing, he effectively disarmed the nation of Israel. Without the blacksmith, they had no ability to either produce or maintain any existing weapons. Mas armas de metal faziam pouca diferença durante um cerco. Contra todo o poderio do exército assírio, os defensores da cidade punham toda a fé na tecnologia de construção de muros. A palavra guerra é citada mais de 300 vezes na Bíblia. Espada é citada 380 vezes. Não há dúvida de que o conflito bélico era uma realidade constante para os povos da Bíblia. Para eles, era culpa da geografia. As cidades de Israel e de Judá foram criadas ao longo de importantes rotas comerciais de vizinhos pouco cordiais. They were surrounded by big and very mighty empires, the Mesopotamian empires on one end, on the east, the Aramean empires on the north, and the Egyptian empire on the south. And in order to stay independent, they had to be able to fend off the armies of those empires. So by doing so, they had to develop and erect very, very robust and very strong fortifications. Nas pequenas cidades-estado, todos os recursos eram investidos na construção de muros. Muros externos mais fortes significavam sobrevivência. Some of these walls could easily be up to 15 meters high. And the idea was to make it high enough that scaling would be difficult, but also that missiles which are being hurled from the top of the wall will accumulate kinetic energy and will do more devastation on the enemy. Segundo um relato da Bíblia, derrubar um muro fortificado era apenas questão de contar com a ajuda de Deus. Então disse o Senhor a Josué: E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. A destruição milagrosa da cidade de Jericó não era um cenário com o qual os exércitos contavam. Para eles, o ariete era o maior símbolo da tecnologia de cercos. O equipamento era composto de uma longa viga com uma ponta de metal que era batida contra o muro. Assim que penetrava, era movido de lado a lado para deslocar as pedras. Quando o ariete começou a ser usado no segundo milênio antes de Cristo, a tecnologia de construção dos muros evoluiu.
os defensores passaram a fazer câmaras ocas no muro. The battering ram was a piece of equipment that would smash or demolish the wall. And by making chambers in the wall, it was possible to fill those chambers with gravel and with sand, and by doing so, to absorb the impact of the battering ram. Com a construção de arietes maiores e mais poderosos no primeiro milênio antes de Cristo, muros ocos foram abandonados em favor de muros mais espessos e mais pesados. Uma segunda tecnologia foi criada para combater os arietes. Utilizando uma antiga técnica, os defensores das cidades passaram a fazer enormes rampas artificiais. Feitas com terra e pedras, elas tornavam quase impossível o posicionamento ideal dos arietes. Elas também tornavam inviável a escavação de túneis sob os muros. Tal fato é bem documentado no cerco de Lachish, em 701 a.C. Lachish era uma cidade da Judéia, ao sul de Jerusalém, que foi atacada e conquistada pelo rei assírio Senaqueribe. Em 1849, em uma escavação no Palácio do Rei, arqueólogos encontraram um cômodo que relatava a história do cerco a Lachish. Ele é mostrado em um diário esculpido nas pedras. There you see the story of the Assyrian army attacking this large city in Judah, well fortified, up on its hill, strong walls, and the Assyrians build a siege ramp, the remains of which can still be seen today. And up this siege ramp, they move their machinery, their rams, their soldiers, their archers, their slingers, all of them attacking the city. A Assíria era a maior potência militar na região até a chegada dos romanos. Seu exército era especialista em cercos e as armas utilizadas eram as mais modernas na época. The Assyrian siege machines resembled very much the modern tank. They were actually rolling on very large wheels. The machine had very large boom or beam with a metal tip, and it also had a turret which had a very interesting function. It had people standing there with buckets of water, and as the people on the walls were throwing burning oil or burning torches on the boom of the ram, trying to set it on fire, the people on the turret would pour water on that fire to extinguish it. As fortificações aumentavam as chances de sobrevivência de uma cidade, mas um serviço civil era igualmente importante: a água. Most water sources for cities are outside of the cities. If your city is under attack or under siege, is how do you get to your water? If you can't get to your water, then you need to surrender. If they were anticipating a siege, they would dig to the bedrock in the direction of the source of water from inside the city. They would tunnel into the spring, have an access to the water from inside the city, and then when the enemy get near the city, they would block off the water source on the surface to prevent the enemy from having an access to the supply of water. Mas, às vezes, esses túneis de água eram utilizados contra os defensores da cidade. We have a great example of that in the book of 2 Kings with David capturing Jerusalem. The Jerusalem water source is outside of the city walls, called the Gihon Spring. And the Jebusites, or the people of Jerusalem, were taunting David that you couldn't capture that city. And he commanded Joab to go up through the water shaft and to capture the city of Jerusalem. 2 séculos depois, o rei Ezequias aperfeiçoou o sistema de água de Jerusalém para melhor proteger a cidade do exército assírio. O túnel de Ezequias tem mais de 500 metros de extensão e é uma das maravilhas da engenharia da Bíblia. A água era um bem precioso na terra sagrada e as cidades a defendiam até a morte. Eles são os maiores cargueiros da terra. Totalmente carregadas, embarcações marítimas são capazes de transportar 500 mil toneladas,
Essa capacidade é reconhecida na Bíblia. A história da Arca de Noé celebra um dos maiores navios da história. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Noé foi instruído a construir um grande navio de madeira e a coletar um par de cada espécie animal na terra. Quando Deus inundou a terra, a arca e seus habitantes sobreviveram e repovoaram o mundo. Mas seria esse apenas um conto cativante? Em décadas recentes, a arqueologia submarina no Mar Negro vem tentando dar embasamento a essa história. No livro O Dilúvio de Noé, William Ryan e Walter Pittman afirmam que há 7.000 anos, o derretimento de geleiras causou um enorme fluxo de água salgada do Mediterrâneo para o Mar Negro, que na época tinha água doce. Amostras recolhidas na costa provam uma mudança repentina na vida animal, de água doce para água salgada. Mas esta é apenas uma de várias teorias de inundações. I'm not convinced that the flooding of the Black Sea was the event that's recorded in the Bible as being Noah's flood. One of the things that we know as anthropologists is that most cultures in the world actually do have a flood myth where the world is destroyed by water, where the world is covered in water. Da Arca de Noé, passando pelas inundações de Gilgamesh e às lendas gregas, romanas e irlandesas, a crença do dilúvio é rica em popularidade, mas pobre em evidências. O mesmo acontece com a Arca. Apesar das inúmeras falsas localizações ao longo dos anos, a compreensão da construção da lendária embarcação passa obrigatoriamente por técnicas conhecidas de construção de navios. So how would this boat have been built? Ancient boat technology is different than the way we build boats today. Today we build boats in a way that's called frame first or skeleton first. We lay down the keel and then we put up the frames or the ribs of the boat, and it looks kind of like a skeleton. And then we put the planks on the outside. We build from the inside out. But in the ancient world, just about everywhere, every culture that we examine the remains of early boats, they built from the outside in. They built the shell of the boat or the hull first. Navios devem resistir a vazamentos, por isso, os construtores bíblicos criaram uma tecnologia sofisticada para unir as placas de madeira. Um dos métodos mais confiáveis era o do macho e fêmea. When we look at a mortise and tenon fastening, we're talking about a tenon, which is a free piece of wood, and slots that are cut in the edge of a plank. In this case, this is just a simple model for demonstration. And the mortise just fits in here halfway, and then you put it in one that's on the opposite side. And then you fit the upper plank onto it. You have to hit it really hard in a real case to get it to fit, and then you have this nice smooth plank seam that you can subsequently put pegs through to hold the tenon in place. And this is the way people built boats for at least 4,000 years. We have evidence of that in the Mediterranean and in the Nile area, because this is the area where the Bible is set, where its geography is, it's very likely that Noah's Ark would have had the same kind of technology. Para suportar o peso de todos os passageiros, a arca deveria ter sido uma embarcação de proporções gigantescas. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Um côvado é a unidade de medida bíblica determinada pela distância da ponta do dedo médio até o cotovelo. Como cada côvado tem 66 centímetros, a Arca de Noé mediria 198 metros de comprimento, 33 metros de largura e 20 metros de altura. É uma embarcação enorme, mas possui precedentes históricos. There are some historical references to ships that are described as being 500 feet long. One of the things that we know the Egyptians did was to transport obelisks on wooden boats. And the pharaoh Hatshepsut, who was a queen, described about 3,500 years ago the boat that she had built. And the boat that she built to carry 2 obelisks is one that would carry a 747 loaded with 40 elephants. These are our first super freighters that we hear about from other sources than the Bible.
Um homem decidiu pôr em prática as coordenadas dadas por Deus. Joseph Silver era engenheiro na Pensilvânia e se dedicava à arca no tempo livre. Durante quase 30 anos, ele fez um estudo da viabilidade da arca, abordando todos os aspectos, da arquitetura e física marinha, à química e zoologia. Mas Silver morreu em 1995 e o manuscrito foi quase esquecido. Pouco após sua morte, amigos e parentes começaram a reunir suas anotações e, em 2000, enviaram o material a Ed Shearer, proprietário de uma empresa de engenharia naval. I decided to take it up and figured I'd spend 5 minutes on it, shoot a bunch of holes in it, and send it back to the gentleman. After several hours later, I was very involved in it, looking up requirements and standards from the United States Coast Guard, from the American Bureau of Shipping, from the International Maritime Organization, these type organizations, to try to refute what Mr. Silver had come up with. And basically, his concept of the Ark fit all of the requirements. A Arca de Silver estaria entre as maiores embarcações já construídas. The rule of thumb is that ocean-going barges have basically a length-to-depth ratio of about 15:1 or less. The Ark actually met that criteria at being about 40 feet deep to the, as we call it, the strength deck on the Ark, with the 627 feet long. Shearer criou um modelo da arca com um software muito usado pela Marinha e pela Guarda Costeira para análises de engenharia. We determined that the Ark had basically adequate stability to encounter waves of various heights in accordance with Coast Guard criteria. There was really no excess bending moments in the Ark. It would float fairly level. It would float without a lot of stress in the hull, so we figured that the structure of the Ark was adequate. Foi uma inspiração divina ou apenas um sonho? Esforços contínuos para localizar antigos naufrágios no Mar Negro podem um dia dar outras respostas sobre a arca bíblica. So there was a possibility in people's heads that they could build boats this large. It's only been about 45 years since the first scientific underwater excavation took place, and so we're still stretching our wings. There are expeditions all over the world, though, that are looking in deeper waters, looking deeper under sediments for ancient ships, and trying to really unlock the keys to the ideas people had in their minds about ancient technology. Enquanto a ciência marinha e as escavações arqueológicas nos levam a profundezas cada vez maiores, a Bíblia continua a nos fornecer o contexto histórico. And so archaeology goes hand in hand with the biblical text to show us how life in those days was overcome and the necessity of life was met through the people of the Bible. A cada dia, descobrimos novas evidências de tecnologias antigas e os arqueólogos continuarão buscando pistas importantes nas páginas da Bíblia, um dos maiores registros dos avanços tecnológicos do homem ao longo da história.